primeiro agradecer a presença dos professores e, inicialmente, a ideia é que eles possam apresentar um pouquinho das pesquisas que eles realizaram e que eu já apresentei um pouquinho aqui as temáticas, né? O professor David Plank se aprofundou na questão da Base Nacional Comum Curricular aqui no Brasil, comparando com o processo norte-americano, que é o Common Core, que foi mencionado aqui na primeira mesa do dia. E o professor Martin Kernot vai aprofundar um pouco mais na questão das pesquisas realizadas, especialmente quanto à prática em sala de aula e as metodologias utilizadas, né, por professores em sistemas de educação do Brasil, de Chile e Cuba. Então, professores, com a palavra, primeiramente, professor Martin. Pode ser? Okay, bom dia. Queria agradecer o convite e a oportunidade de falar com vocês sobre a Base Nacional e sobre as reformas brasileiras de uma perspectiva de fora. Começo com dois pontos. Primeiramente, eu gosto de falar da Base Nacional em termos de alvo e de alavanca. Eu acho que a base fica no centro de uma estratégia efetiva para melhorar o desempenho do sistema educacional do Brasil, por os dois motivos. Primeiramente, a base define os objetivos centrais do sistema. Então, em inglês, temos uma frase, uma expressão. If you don't know where you're going, any road gets you there. Se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, é muito importante ter objetivos claros, objetivos bem definidos, objetivos ambiciosos para os alunos, para as escolas. E a Base Nacional define os padrões que determinam o caminho do sistema. Então, desculpe, mas escrevi umas notas e não posso ler. Então, okay. Mas a orientação é importante para os estados, para as secretarias, para os diretores, para as escolas, mas centralmente para os professores. Não é? Os professores precisam de uma ideia do que eles têm que fazer na sala de aula. Não podem, no meu ver, pelo menos, não podem decidir eles mesmos o que vão ensinar. Não é? Precisam uma guia, um padrão, um alvo para orientar o trabalho deles. Então, a base é alvo do sistema educacional, mas também é uma alavanca poderosa, potencialmente poderosa, para mudar o sistema. Porque, em si, os padrões, a Base Nacional, não muda nada. Não? Então, podemos ter padrões bonitíssimas, não? Padrões ambiciosas, claras, mas sem um esforço sistemático de implementar a base de mudar o que acontece nas salas de aulas, os padrões não mudam nada. Então, mas se nós temos um compromisso sério com a implementação da base, precisamos de, pelo menos, 3 grandes mudanças. Temos que mudar as avaliações para alinhar as avaliações com os objetivos instrucionais nas escolas. Temos que mudar a formação profissional
pré-serviço e em serviço dos professores, porque os professores têm que aprender a entregar uma educação alinhada com os padrões nacionais. E, no meu ver, o mais importante é de produzir livros didáticos, materiais didáticos, para apoiar o trabalho dos professores nas salas de aula. A maioria dos professores brasileiros e também norte-americanos dependem principalmente no livro didático para organizar o trabalho deles nas salas. E se os livros didáticos não são alinhados com os padrões não significam nada, porque os professores vão ficar com os livros didáticos. Então, precisamos de livros didáticos alinhados com os padrões para mudar o que os alunos aprendem nas escolas. Mas as mudanças necessárias não acontecem automaticamente, não é? O alavanca precisa esforço efetivo dos estados, dos municípios, dos diretores escolares e dos professores para mudar a qualidade de educação brasileira. Então, segundo ponto é que tudo depende da implementação da base. Neste momento, estamos na origem do caminho, no primeiro passo de implementar a base. E a estratégia pode ser boa, mas faltando um compromisso político, faltando recursos para apoiar a implementação, faltando a concordância dos professores, na implementação nada acontece. Então, e podemos dizer com 100% confiança que a implementação variará muito entre estados, entre municípios e entre escolas. Então, o que é importante para vocês, como jornalistas, é de pagar atenção à variação entre estados, municípios, escolas, para aprender onde a implementação está andando bem, onde a base nacional está mudando a qualidade de educação e onde não está funcionando bem. Então, o importante é de explorar, investigar como é que os educadores estão implementando a base, porque a base, como já disse, a base em si não muda nada. Depende do compromisso local, da liderança local, para entregar os benefícios para as escolas e para os alunos brasileiros. Okay. Pode ouvir? Sim? Ok. Quero continuar esta linha um pouco. Como jornalistas, vocês têm, escrevendo sobre educação, tem um grande problema, porque educação é muito complicado como indústria, ao mesmo tempo é muito ideológico, e eu acho que o problema para vocês é de enfocar em, eu acho, certos elementos chaves para
entender mais ou menos o ponto de vista da pessoa que fala de educação, que vocês entrevistam, ou devem interpretar a posição. São 3 pontos. O currículo, que David tem discutido, que é, em certa forma, a tecnologia da educação, define o processo de educação, em certa forma. Segunda coisa que não se pode evitar é o elemento mais importante da educação, que é a força de trabalho, os professores, os diretores de escolas. O terceiro ponto é a gerência da educação, que é muito importante. Quando eu falo de gerência, pode ser diretor, mas mais importante, eu acho, é que entender o que acontece ao nível do município, ao nível não somente do Estado, mas de regiões do Estado, porque cada Estado tem várias regiões para as escolas do Estado, e essas regiões são responsáveis para implementar a política de educação do Estado. E há muita variação entre efetividade nas regiões. Por isso, falamos um pouco eu não vou falar de currículo, mas de professores e gerência. Os professores, muito complicado. Por quê? Muito complicado, porque várias pessoas têm posições ideológicas sobre trabalho em geral. Quais são os professores? Um ponto de vista é que os professores são incapazes, como pessoas, incapazes de fazer o trabalho. Em certa forma, tem razão que são incapazes. Por quê? Porque não são inteligentes, é um ponto de vista. O outro ponto de vista é o meio, que o sistema de formar professores é muito ruim, em verdade. E não somente no Brasil, em muitos países. Terceiro ponto é que os professores são um problema porque são sindicalizados, que querem coisas que não se pode dar, são ausentes, não trabalham suficientemente. Também há certa verdade que há ausentismo, certa porcentagem de ausentismo. Mas o importante é decidir, como jornalistas, que é a posição real, que é a evidência para tudo isso. E há evidência para cada posição, mas que é a evidência mais forte que explica o problema. Do meu ponto de vista, a evidência mais forte é que é a falta de um sistema de formação adequada para formar professores, para enfrentar muitos problemas nas aulas, estudantes que no Brasil, grande maioria de estudantes tem muitos problemas em suas comunidades, há muita violência, não tem apoio à família, apoio suficiente, e ensinar nestas condições é muito difícil. E a preparação, o sistema não prepara suficientemente bem os professores para enfrentar estas condições. Por isso, professores, vocês devem fazer investigação, sua própria investigação,
para determinar que é o problema fundamental dos professores, não se pode evitar na educação. O professor é necessário. Se a implementação de base nacional não é boa, uma parte é que não se formou os professores suficientemente bem para aplicar este currículo. Muita gente quer reemplaçar os professores com tecnologia e vou dizer que é um grande erro de tomar essa posição, porque a tecnologia pode ajudar no ensino, mas o custo mais grande de implementar a tecnologia é de formar os professores adequadamente para trabalhar com a tecnologia, com os estudantes. É mais custoso, não menos custoso, de aplicar tecnologia nas aulas. Por isso, o professor é clave. Não tenho tempo agora de falar muito sobre a gerência da educação, mas estamos em uma posição recente de dar-se conta que é muito importante, e nós sabemos muito sobre isso, porque esta efetividade de região a região, de municipalidade a municipalidade, varia muito. E nós sabemos muito por quê. Porque vou deixar neste ponto. Obrigada, professor. E só para lembrar que vocês estão com os bloquinhos, podem mandar perguntas para a gente, vão ser super bem-vindas. E só para continuar um pouco o diálogo aqui com os professores, eu gostaria de fazer uma pergunta enfocando a questão do financiamento que vocês dois mencionaram, né? Como o financiamento também é chave para essas mudanças na formação dos professores e para a adaptação dessa formação também para um currículo novo. A gente está vivendo aqui no Brasil agora o desafio da Emenda Constitucional 95, que congela esses recursos para a educação para os próximos anos. Como, a partir desse recorte de gastos, o governo vai conseguir implementar uma base nova e encarar esse desafio de melhorar a formação dos professores? É um desafio, de verdade. Essa emenda constitucional é um grande obstáculo, não só para a educação, mas para a saúde, para todos os setores, não é? Porque gela as despesas de hoje como teto para sempre, não? Então, é um grande obstáculo. Então, precisa não é uma solução, porque os obstáculos políticos são enormes, mas precisa uma flexibilidade dentro do sistema. Então, procurar recursos para formar professores de um jeito melhor, procurar recursos para desenvolver materiais novos e melhores, mudar as avaliações. Tudo precisa recursos e precisa uma realocação dentro do sistema, porque os recursos não vêm do céu, não vêm, ponto. Então, essa flexibilidade é difícil para a educação, porque a grande maioria dos custos no sistema educacional são salários. Então, falamos de pessoas, da vida das pessoas. Então, uma flexibilidade significa a saída de umas e mais dinheiro para outras. Então, não é uma coisa fácil. Mas é necessário, não é? Porque com essa emenda não tem outro jeito. Professor Martin? Se o ponto de vista de uma pessoa é que a força de trabalho de docência no Brasil não é suficientemente inteligente,
tem que recrutar uma docência diferente, mais inteligente, mais que tem mais competência no conteúdo, matemática, ciências, língua. Isto é muito custoso, porque há que aumentar os salários para todos, para atrair melhor força de trabalho. Eu acho que é muito menos custoso de formar a docência existente, formação profissional, também formação inicial, em uma forma muito melhor, de formar os formadores melhor, de mudar o sistema de formação. Eu acho que é muito menos custoso. Mas requer inversão. Há outras coisas. Muitas escolas, esta é uma escola muito atípica no Brasil. Tem uma planta física que é muito boa. É muito mais difícil em muitas escolas de ter o equipo e todo isto desta escola. Pois também custa. E é um problema grande de quanto gastar na educação. Mas é seguro que, sobretudo para os meninos de famílias pobres, de bairros pobres, gastar mais dinheiro tem um efeito positivo. Temos estudos muito bons agora que mostram isso. Chile, Estados Unidos. Que gastar mais dinheiro em distritos pobres, em escolas pobres, não em salários, em geral, tem um efeito positivo bastante grande sobre o desempenho destes meninos. Por isso, dinheiro é importante, mas como gastar o dinheiro é também importante. Há várias possibilidades. E isto é muito importante, este debate sobre como gastar o dinheiro é muito importante. Queria ampliar o último ponto de Martin, porque o problema de melhorar a educação é sempre o mesmo, não é? A emenda constitucional é um obstáculo, mas não não é uma excuse, não é? Ok, todo mundo fala inglês, não é? Ok, tudo bem. Ok, mas não podemos abandonar a luta para melhorar o sistema por causa da emenda. Porque nos Estados Unidos não temos nessa emenda, mas procurar mais recursos para o sistema educacional é sempre uma luta. E o problema central não é a quantidade de recursos, mas como é que o sistema gasta recursos, utiliza recursos. Então, com mais recursos, menos recursos, o problema é sempre como mudar a utilização dos recursos para melhorar o sistema. E sempre implica ganhadores e perdedores, não é? Então, sempre é um problema político de mudar o sistema, de melhorar o sistema. A emenda impõe um obstáculo maior nessa briga política, mas a briga é sempre a mesma. Perfeito. E chegou uma pergunta da audiência aqui sobre a Base Nacional Comum Curricular. A pessoa pergunta sobre os desafios de criar esses parâmetros gerais diante das regionalidades, né? Como o país pode trabalhar a partir dessa base comum, como o professor poderia trabalhar com essas regionalidades também em sala de aula. Okay. Não, eu acho
dentro de qualquer sistema dos padrões, existe uma grande flexibilidade em termos do que o professor faz na sala de aula. Então, padrões, a Base Nacional não é um currículo, não é? Define os objetivos do currículo, o que os alunos têm que aprender no quarto série, na oitava série. Mas não define o currículo. Definir o currículo é um trabalho dos estados, dos municípios, é, no final, dos professores. Então, no meu ver, pelo menos, a base não é, não impõe obstáculos para uma regionalização do currículo, especialmente nas áreas de ciências sociais, português, disciplinas onde as diferenças regionais podem ser importantes, porque os estados e também os professores retêm essa autonomia para decidir quais livros vamos assinar para os alunos, quais eventos são mais importantes para o Ceará ou para Mato Grosso do Sul. Então os padrões não prevêem essa flexibilidade, mas definem os objetivos grandes do sistema. Tá. Perfeito. Professor Martin, quer acrescentar alguma coisa? Chegou outra pergunta da plateia, que também eu estava com essa pergunta guardada, e acho que eu vou juntar as duas aqui, que é a dúvida em relação às avaliações, que vocês mencionam também como um aspecto importante da implementação da base, né? Essa questão de você, de certa forma, avaliar com provas estandarizadas o desempenho do professor, se há evidências nos Estados Unidos de que isso, de fato, deu certo, né? E como a aplicação dessas provas convive com a diversidade cultural e até social das diferentes comunidades, né? Que a gente viu, inclusive, no México e no Chile, movimentos muito fortes contra a aplicação de provas parecidas, aliadas com reformas educativas nesses países, né? Ok. Começo com um ponto mais ou menos óbvio, que as avaliações nos sistemas educacionais de hoje, no mundo inteiro, as avaliações são importantes, não? Os test scores, o desempenho nas avaliações nacionais e internacionais, PISA e os outros, é muito importante para motivar o desempenho dos países, das escolas, dos alunos. Então, avaliações representam uma alavanca poderosa para incentivar desempenho melhor para os países, as escolas, estados, tudo. Okay. Eu participei numa conversa ontem da noite, sobre o desempenho das escolas de São Paulo. E o centro da conversa era as notas do IDEB, não é? Então, a conversa sobre o desempenho do sistema educacional sempre retorna às notas do IDEB. Como é que o São Paulo, what's the ranking de São Paulo em termos de ou Pernambuco, ou Rio de Janeiro, ou qualquer outro estado. Então, alinhar
com avaliações alinhadas aos padrões, os professores vão ensinar, os estados vão definir currículos, os diretores vão gerenciar os professores para melhorar as notas nas avaliações. E se as avaliações fossem alinhadas, os alunos vão dominar os padrões. Então, eu acho que ter avaliações alinhadas é uma das alavancas mais poderosas para melhorar o desempenho dos alunos brasileiros. Outra pergunta é mais polêmica, não é? Porque é uma questão difícil, não é? No meu ver, pessoalmente, eu acho que o Estado, em grandes linhas, tem a responsabilidade para os cidadãos e para os alunos de definir o que é uma educação boa. O Estado não pode deixar essa decisão aos professores nas aulas. Então, o professor tem que decidir o que os alunos precisam. É uma responsabilidade civil, uma responsabilidade social. E as avaliações manifestam essa responsabilidade, não é? Essa definição do que é importante na educação das crianças. Então, mas uns professores, pelo menos, não concordam. Acham que a responsabilidade fica com o professor. E é uma responsabilidade não estadual, mas local. E eu não concordo, mas é a minha opinião, não. Professor Martin, quer acrescentar alguma coisa? Não, a questão da avaliação é muito complicada. Estou de acordo com David que é importante ter um indicador de qualidade, entre comillas, da educação. Os problemas são os seguintes. Essas avaliações, em geral, exceto, por exemplo, Enem, não são avaliações que têm importância para o estudante. Por isso, a Prova Brasil, para o estudante mesmo, não tem nenhum sentido. É uma prova, mas não determina nada para o estudante. Para a escola tem certa importância, porque IDEB, etc. Por isso, como se interpreta uma avaliação que possivelmente o estudante toma em uma forma aleatória. Isto ocorre frequentemente. Por isso, é um problema. Segundo problema é que é possível que, naturalmente, estou de acordo que o Estado deve definir, em certa forma, para todo mundo, que o Estado, um Estado democrático, deve representar um conceito de conhecimento que todos devem absorver durante a escola. Ok, não estou seguro. Normalmente, isto é todo feito por expertos, porque a gente não sabe muito bem que é importante em matemática para as pessoas, os meninos de aprender. Mas, a parte deste problema, uma vez definido, é certo que é importante dizer, ok, para todo mundo, isto é o currículo, isto é que definimos como os conhecimentos importantes, e agora vamos a medir mais ou menos que
se os estudantes aprendem isto ou não. Ok. Mas há muitos fatores, a família, classe social, nutrição, saúde, tudo entra em o desempenho do aluno, não somente a escola. E por isto, se o fazemos bem, contamos todos estes insumos, não somente a escola, para explicar o resultado. E devemos ter evidência que parte é a saúde, que parte a escola, que parte os insumos da família, educação da família, capital cultural da família, tudo isto. E tratamos de fazer isto, em realidade. Mas há outro fator, que estes resultados normalmente são difíceis de utilizar para mudar a educação, para informar aos professores da escola como melhorar o que eles fazem. É uma coisa de medir resultados, e outra coisa é utilizar estes resultados para fazer política, para melhorar o processo. E, por exemplo, Prova Brasil é muito difícil utilizar. Nós utilizamos provas dos estados para que não se pode fazer com Prova Brasil, de medir valor agregado. Podemos seguir um estudante do quinto a nono ano, mesmo estudante, na escola, em cada escola, para determinar qual é o aumento de desempenho, não somente qual é o desempenho. Por isso, é mais importante aumento ou é mais importante nível? Tudo isto. Finalmente, quais são os resultados importantes? São somente cognitivos ou, por exemplo, a ideia de não se pode usar não cognitivos, mas afetivos, a disciplina do estudante, como se chama, grit, querer ter êxito, sucesso. Isto é mais importante que somente conhecimento de matemática, e não temos boas avaliações de estes outros resultados. E agora há pessoas que trabalham nisto. Mas, como jornalistas, eu acho que o mais importante, quando veem um resultado de uma prova, é de distinguir entre os efeitos que controlam a escola e os efeitos fora da escola. Isto, para mim, neste momento, como interpretação de resultados, vocês devem perguntar a cada pessoa como vocês sabem que isto é a escola, que isto é a educação, que isto é o professor. Outros fatores, como sabemos que são os fatores importantes? Então, agora, para continuar com o tema das avaliações, já que é o que a gente está discutindo, veio também essa pergunta da plateia, perguntando sobre as avaliações para a educação infantil, levando em conta que, em 2019, será feita a primeira avaliação para essa etapa educativa. A pessoa pergunta se há avaliações para essa etapa também nos Estados Unidos, o que elas avaliam e se tem ajudado a melhorar a qualidade do ensino infantil, esse tipo de teste. Pré-escolar? Pré-escolar. Pré-escolar. E primária. Infantil? Os primeiros anos de primária? Acho que sim. Não. Infantil, Infantil, que é pré-escolar? Pré-escolar. Ok. Brasil tem um exemplo muito interessante, porque antes de
já antes de 2007, uns estados, municípios, têm implementado a reforma de 9 anos. Ok? Certo? 2007, uma lei que, a 2010, todas as escolas devem permitir entrada a 6 anos de idade. Nós fizemos agora uma avaliação de esta reforma, que é o efeito de começar mais cedo, a 6 anos. É interessante porque, sem inversão, sem gasto adicional, simplesmente convertir o ano final de pré-escolar ao primeiro ano de elemental. Mesmo os professores, sem oferecer um pouco de ajuda de formação profissional, mas mal implementado. Isso é certo. Por isso, quase sem custo. Que é o efeito? O efeito significativo sobre o desempenho a quinto, a prova Brasil de quinto. É um estudo causal. Por isso, sabemos que o efeito de começar mais cedo tem um efeito. Sim. E isto mais ou menos não temos. Sabemos que os estudantes com mais anos de educação pré-escolar fazem melhor em escola elemental. Isto fazemos. Mas é complicado, porque é possível que são outros fatores, a parte da classe social, outros fatores que determinam quem tem mais anos e menos anos de pré-escolar. Mas sabemos que, dos Estados Unidos também, sabemos que introduzir mais currículo acadêmico no pré-escolar, na escola pré-escolar, tem efeito positivo sobre o desempenho em a escola elemental. Evidência segura. Ok. É possível que agora, no Brasil, devem introduzir mais acadêmico agora a 5 anos de idade, em pré-escolar, e pode ser muito menos custoso que tentar de fazer coisas no ensino médio. É possível. E este é o tipo de debate que pode ser muito interessante, porque no Brasil temos, a um lado, a reforma de 9 anos e, ao outro lado, temos o tempo integral no ensino médio, que é muito mais custoso, mas tem efeito também positivo. Temos tempos para mais uma pergunta, 5 minutinhos, né? Acho que para ir encerrando, né, chegou uma pergunta aqui também com relação à flexibilização do currículo na reforma do ensino médio. 40% do currículo ficaria em aberto para ser decidido. E como avaliar isso, essa flexibilização, se o fato também da juventude, nessa etapa educativa, poder escolher determinadas carreiras, isso acontece nos Estados Unidos e se funcionou lá, e quais os desafios desse tipo de política? Ok. Boa pergunta. No meu ver, a flexibilização do ensino médio é necessário e muito bem-vindo. Então, neste momento, agora, o currículo do ensino médio é muito rígido, muito quase outmoded, antique, muito ok, ultrapassado. Ok, obrigado. Ok. Ask the audience. Ok.
Antiquado, ok. Então, mas a pergunta-chave não é se flexibilização é boa, mas como é que flexibilizar o currículo do ensino médio. E eu acho que eu falo por Martin também. Nos Estados Unidos não temos essas trilhas, ok? Não temos a expectativa que o aluno sabe com 14, 15 anos o que ele vai fazer no futuro, na carreira. Então, o currículo do ensino médio nos Estados Unidos é padronizado. Os alunos têm que ter cursos nas ciências naturais, ciências sociais, línguas, matemática, artes. E todos os alunos têm que ter cursos em cada área. Então, no meu ver, essa tracking, não é, a definição das trilhas separadas é perigoso, porque os alunos, a maioria dos alunos não sabem o que vão fazer no futuro, precisam uma educação ampla em todas as disciplinas, não só ciências sociais ou sujeitos ou coisas técnicas. Então, a minha preferência será uma base nacional comum 100%, como opção nos ensinos médios. E se tem alunos que querem trilhas especializadas, as escolas podem criar trilhas, mas tem que ter uma opção geral, uma opção da base nacional, uma opção comum para todas as escolas e todos os alunos. Ok. Professor? Quero, nada mais, añadir uma coisa, que a reforma tem raízes muito importantes. Um é muitos cursos, muito complicado para o estudante, etc. Mas vou falar somente sobre parte desta reforma, que sabemos que os jovens, muitos jovens, não têm interesse em coisas acadêmicas, não são motivados para cursos acadêmicos, para cursos muito teóricos, etc. Okay. Parte deste problema não é seu interesse, é a qualidade do ensino. A qualidade do ensino é mal, resulta que a gente não se interessa. Vocês conhecem bem na universidade que há muitos professores que são horríveis e não sabem ensinar nada. Tem muito conhecimento de conteúdos, mas não sabem comunicar. Okay? Um problema. Mas, dado que não tem motivação, capacidade de fazer cursos acadêmicos, que é a solução? Okay. A solução é, vamos a introduzir cursos vocacionais, porque esta gente não vai ir à universidade, sabemos isto. Por isso, temos que preparar-nos, ao menos, de entrar à força de trabalho com alguns úteis para ter mais possibilidades no mercado de trabalho. É um objetivo completamente racional. Mas o problema é
a qualidade dos cursos vocacionais, que variam muito e são, em muitos casos, não muito bons, a menos, em outros casos ruins. Não tem, por exemplo, as máquinas, várias coisas. A educação vocacional é muito mais cara que a educação acadêmica, muito mais cara, porque se necessita duplicar o trabalho, em certa forma. 2, normalmente é considerado para os jovens incapazes, definidos como incapazes de ter êxito, e por isso vamos a formá-los em uma forma a um nível mais baixo. Segundo, como David apontou. Terceiro, há muitos desses jovens que eventualmente podiam incorporar em universidades, porque são inteligentes, mas não engajados. Por isso, se pode pensar em estudos vocacionais de uma forma completamente diferente, que é uma forma de engajar os estudantes, não para incorporá-los mais tarde em uma forma de ocupação mais alta, etc. E ter uma vista muito mais positiva desses jovens que simplesmente criar cursos de nível secundário considerados como marginalizados. E isto é o perigo constante de separar vocacional de acadêmico. Em um mundo que considera estes cursos vocacionais como de segundo nível e marginalizados, agentes marginalizados. E eu acho que temos soluções para isto, mas, outra vez, custa dinheiro, é muito mais complicado, requer mais preparação dos professores, necessita muito mais debate e consideração das alternativas. Infelizmente, nosso tempo acabou. Tinha muito mais assunto aqui para a gente comentar. Gostaria de agradecer aos 2 professores e à plateia também. E vamos encerrando por aqui, então. Obrigada.